Bom, boa tarde novamente. Ah, falar um pouquinho sobre. Vou começar falando um pouco sobre semelhança de triângulos, não? E aí, vocês imagino que já viram essa brincadeira, esse desafio. Aqui tem um tipo de mágica. Tem duas figuras, não? Esta figura de cima e esta figura de baixo. Então, este triângulo vermelho, ele é recolocado aqui. E este triângulo em amarelo é recolocado aqui. Aqui tem esta pecinha que como se fosse aquelas figurinhas do Tetris. Aqui cada quadradinho tem área 1. Então, o número indica a área desse polígono. Não? Então, esse polígono de área 7 aparece aqui. E este polígono de área 8 é recolocado aqui. E aí não tem trapaça nenhuma, não. Este tem área 5, perceba aqui tem um triângulo, não? É 2, 4, 5, vezes 2, 10, dividido entre 2, 5. E assim, este daqui também, não tem 2, 4, 6, 8, vezes 3, 24, entre 2, 12. Então, não tem trapaça nenhuma na construção das figuras. E eu deixei a mais atrás para perceber que não tem trapaça nenhuma aí. Ora, o ponto é que a figura como um todo parece que desapareceu um pedaço da área. Parece que não tem mais a área desse quadradinho. Como isso é possível? Como pode desaparecer a área? E a solução é que a gente instantaneamente pensa que eu tenho dois triângulos e que esses dois triângulos são semelhantes. Então, a ideia de semelhança de triângulos, semelhança de figuras, é meio que intuitiva, não precisa ser, em princípio, não precisaria ser definida. Só que, de fato, a figura como um todo, a figura grande, não é um triângulo, é um polígono, porque este segmento aqui não não continúa reto, ¿no? Estos tres puntos no son colineares, no están sobre una misma reta. Y a mesma coisa embaixo, estos tres pontos não são colineares. Então, de fato, a figura como um todo completa não é um retângulo. Aí tem a explicação mais detalhada, não? Aqui eu coloquei a semirreta que passa por este ponto e por este. Então, percebam que a semirreta, este ponto não está incluído nessa semirreta. Então, o que aparentemente parecia ser linear, de fato não é linear. E a mesma coisa embaixo. Eu tracei a semirreta partindo daqui, que passa por aqui. E este ponto não é colinear não está incluído nesta semirreta. Também dá para fazer as contas pela proporção dos lados para demonstrar que esses três pontos não são colineares. Então, de fato, essa impressão visual de que a gente tinha dois triângulos grandes, semelhantes, não é verdadeira. E essa mudança de um tipo de orientação para outra é o que faz desaparecer esse pedaço de área, esse quadradinho aqui de área 1 que aparece embaixo. Aí, se a gente faz as contas, dá para verificar que aqui tem um pouco mais do que seria acima desta linha. E aqui, na figura de baixo, tem a menos do que seria abaixo desta linha. Não?
no fim de contas, isso dá a área de um quadradinho. Quando faz as contas, esse é um exercício só para motivar a ideia da semelhança de triângulos. Não? Outro exercício de motivação é a semelhança não é só de triângulos, não pode ser de qualquer tipo de figura. Então, pode ser com quadrados, todo par de quadrados é semelhante, não? Então, eu posso, neste caso, eu tenho aqui três quadrados, que eles são semelhantes, e estou fazendo, eles estão girando e mudando de tamanho. Esta demonstração está baseada no caminho. A demonstração clássica do teorema de Pitágoras, você compara o quadrado em amarelo com um dos quadrados em verde, o que é a figura que utiliza para demonstrar de forma clássica a ida do teorema de Pitágoras. Vou mostrar daqui a pouquinho. Então, aí eu tenho dois quadrados verdes, eu posso ter mais. Aí estou criando uma sequência de quadrados, repetindo essa operação. E aí a gente pode animar toda a figura, não? Pode apresentar como que ele muda automaticamente, aumenta o número e a figura gira de forma automática. Tem dois parâmetros, tem dois controles deslizantes mudando, um discreto, que é o número de quadrados, e outro de forma contínua, que é o ângulo de giro. En fin de contas, que estou apresentando são quadrados que são semelhantes, com diferentes tamanhos, diferentes orientações, diferentes ângulos de giro, mas é uma construção de figuras semelhantes, não? Então, também essa é uma figurinha para ilustrar a ideia de semelhança, não? Como foi feita essa figura? Foi feita a partir se eu apresento esta figura, vocês reconhecem da demonstração do teorema de Pitágoras, que as áreas de estos quatro triângulos, H, C, Y, F, Y, B y B, A, C, eles todos têm lado C e lado B. Então, 4 vezes essa área da área do quadrado central. Então, essa é a figura que utiliza para demonstrar o teorema de Pitágoras. E é claro que não é uma única figura, não? Você pode, a ideia é a mesma, você pode, o ponto B pode girar aqui sobre a base e a ideia vale para qualquer ângulos beta e gama, não? Então, as equações que a gente escreve aqui, que utiliza na demonstração da ida do teorema de Pitágoras, qualquer figurinha desta você pode usar todas. Essas equações valem para qualquer figura desta. Então, a ideia da construção, a ideia inicial parte de esta posição, da demonstração da ida do teorema de Pitágoras, que vocês devem utilizar, conhecer muito bem. Bom, aqui tem os passos. O que a gente de fato vai utilizar é um destes ângulos, o ângulo beta, que está relacionado também com esse ângulo beta pode ser visto no centro, na intersecção entre as duas diagonais. Então, aqui estão bom, aqui simplesmente coloquei outro para ajudar na demonstração, mas para a figura que quero isso não é relevante, não? Então, aqui está um pouco mais sobre essa figura.
A ideia da construção é, primeiro, eu tenho um quadrado de partida e eu faço girar esse quadrado relativo ao centro do quadrado, à interseção das diagonais, um ângulo beta. Então, o quadrado inicial são dois passos. O quadrado inicial eu faço girar um ângulo beta, e aí beta pode dar uma de 0 a pi sobre 2. E a seguir, o que tenho que calcular é fazer uma redução no tamanho. Fazer uma operação que é chamada de homotetia, onde, com um fator Cameron que entre 0 e 1. Eu vou reduzir o tamanho, e aí o que tem que ser calculado é quanto tem que ser reduzido o tamanho desse quadrado cor-de-rosa para ele ficar inscrito nos lados deste quadrado aqui. Então, aqui tem todas as contas de como é feito isso. Este ângulo beta coincide com este ângulo lateral que já aparecia lá na demonstração da ida do teorema de Pitágoras. E no final, o fator de homotetia, o fator de redução, vem dado por esta expressão daqui, que depende do ângulo beta. Então, o fator de homotetia depende do ângulo beta, mas dá para calcular, não é tão difícil as continhas. E no terceiro passo que a gente faz é justamente essa homotetia, de tal forma que este cor-de-rosa ele é reducido de tamaño para que vire o amarelo, ¿no? Y ahí, en un paso posterior, esa figura puede ser también animada, ¿no? Pedir para o beta mudar de... Ese control deslizante va a ir mudando. Yo puedo simplemente animar a figura. Então, essa é um pouco a ideia da construção disso. De novo, o que tem de teoria aí é o uso da demonstração do teorema de Pitágoras e que você tem uma operação que também é chamada de rotomotetia. Então, você vai girar e vai fazer uma motetia. Neste caso, a motetia é de redução. Então, todos os quadrados são semelhantes. Então, você vai fazer uma construção, o que muda de um quadrado para outro é uma operação de rotomotetia. Tem outro conteúdo clássico da matemática, que é a ideia da irracionalidade da raiz de 2. Porque o número raiz de 2 é um número irracional. E tem várias demonstrações, mas uma das primeiras foi a primeira foi a demonstração geométrica. E implícito nessa demonstração está a ideia da semelhança de quadrados de lado diferente. Então, a ideia vai ser que a razão entre a diagonal e o lado é a mesma para todos os quadrados. Porque quadrados são figuras semelhantes. Se você tem dois quadrados, tem duas figuras semelhantes. A demonstração é feita por absurdo. Você primeiro inicia supondo que a razão entre a diagonal AC e o lado AB é um número racional. Vai demonstrar que vamos chegar a um absurdo. Então, a demonstração é feita por redução ao absurdo. Então, aqui o primeiro passo é transportar o lado do quadrado para a diagonal. Então, centrado em A, traça uma circunferência de raio AB.
y marca ese punto E sobre a diagonal. Esse triângulo AE, BE é isósceles, porque o AE, por construção, é a mesma medida que a B. Significa que estos dois ángulos os ángulos da base são congruentes. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é agora transportar esta distância EC para este outro lado. Então, o ponto F é tal. Bom, não é bem transportar. A operação, de fato, que foi feita é traçar uma perpendicular a diagonal passando pelo ponto E. Isto é uma perpendicular a diagonal passando pelo ponto E. Como na diagonal de um quadrado, ele forma ângulo de 45, e aqui a soma dos três tem que ser 180, não tem outra escolha que este ângulo ser 45 também. E se os dois são 45, esse triângulo pequeno é isósceles, e esse também tem a mesma medida que F, e é um triângulo isósceles, não? Esse é o próximo passo. Agora, atenção enfocada neste triângulo de baixo, EFB. Como aqui tem ângulo de 90 e aqui tem ângulo de 90, como estes dois são congruentes, estes outros dois, este e este, também têm que ser congruentes. Isso significa que o triângulo EFB também é isósceles. Então, vai ter esses dois ângulos são congruentes e FB é a mesma medida que F. Vai aparecer aqui. E agora é que começa o raciocínio. A gente já tem a construção. Bom, agora o próximo passo é completar. Aqui eu tenho dois lados da mesma medida, ângulo reto, é completar o quadrado junto com esses dois lados, não? Completo o quadrado. E agora o raciocínio vai ser entre o quadrado de partida, AB, CD, e esse quadrado menor, EFGC. Como os dois são quadrados, são duas figuras semelhantes. Então, a razão entre a diagonal e o lado tem que ser a mesma para o quadrado grande ou para o quadrado pequeno. Aqui tem um passo algébrico que é escrever esta medida EC ou CE em função da medida da diagonal e do lado. Então, essa medida é a diagonal toda, menos este pedaço que é o lado. É a primeira expressão aqui. E depois, o AE trocou pelo lado, por AB. Então, esta medida, a medida do quadrado pequeno, o lado do quadrado pequeno, pode ser escrita como a diagonal do grande menos o lado do grande. E a seguir calcula este pedaço CF. O CF é a diagonal do pequeno. Como calcula a diagonal do pequeno? Vai ser o lado do grande, que é BC, que é a mesma coisa que a B. BC é a mesma coisa que a B. Menos este daqui, BF, que a gente já viu que é a mesma coisa que CE. O BF é a mesma coisa que CE. O CE tinha calculado na linha de cima. E no fim de contas, termina encontrando que a diagonal do pequeno, do quadrado pequeno, é duas vezes a B menos a C.
Então, é duas vezes o lado do grande menos a diagonal do grande. Então, são essas duas expressões que vai utilizar agora. Então, a primeira parte aqui é a chave, que é o que está escrito nessa expressão aqui. A diagonal do grande, dividido ao lado do grande, tem que ser a mesma coisa que a diagonal do pequeno, dividido ao lado do pequeno. Por que isso é verdade? Porque eu tenho dois quadrados que são figuras semelhantes. Então, a chave de toda a demonstração está nesta expressão daqui. Agora faz a troca, o CF troca por esta expressão e o CE troca pela expressão esta daqui. E aí, a contradição aparece porque os lados do pequeno são sempre números menores. Se a gente de partida assume que a razão entre a diagonal e o lado é uma forma racional, a ideia é que eu vou ter que ter números naturais aqui. Isto é um número natural, este é um número natural. E quando faço transformação, eu vou ter que ter número natural, só que menor. Este daqui vai ser um número natural menor que este. E este daqui vai ser um número natural menor que a B. E o processo pode ser repetido infinitamente. O processo pode ser repetido infinitamente. Posso fazer essa construção de novo. Só que os números naturais têm um limite inferior. Eu não posso, em cada etapa do processo, os quadrados são cada vez menores. Então, eu teria que ter uma sequência decrescente de números naturais no numerador e uma sequência decrescente de números naturais no denominador. Só que não dá para ter uma sequência que decresce infinitamente com os números naturais, porque os números naturais eles têm limite inferior. Isso é o que demonstra a impossibilidade de ter uma expressão deste tipo e, consequentemente, demonstra que essa razão é um número irracional. Então, não dá para medir. A palavra incomensurabilidade quando a gente tenta medir dois lados utilizando a mesma unidade de medida. Então, não dá para fazer isso. Essa é uma das demonstrações. De novo, a ideia da demonstração essencialmente está importante é a semelhança, que os quadrados são figuras semelhantes. Então, a razão entre o lado e a diagonal de dois quadrados diferentes tem que ser a mesma. A gente, naquela figura dos quadrados, tinha a operação de rotomotetia e vai aparecer aqui também. Aqui, neste caso, a gente tem dois segmentos. Tem o segmento CD e tem o segmento BA. E o que a gente quer é, para um ponto do segmento CD, encontrar um ponto correspondente no segmento AB. Tá ok? Fazer um mapeamento. Eu falo, para este ponto do segmento CD, eu faço corresponder a este ponto E duas linhas. Então, para cada ponto do segmento CD, encontro um ponto do segmento AB. Então, como fazer esse mapeamento de todos os pontos do segmento CD no ponto do segmento AB? Como fazer essa operação? Esse ponto é duas linhas, aparece no último passo. Só que para aplicar a operação, eu estou deixando visível, mas vamos ver como se encontra. O que é dado inicialmente é o ponto E, o segmento CD e o segmento AB. Bom, o primeiro passo aqui é
trazar estas líneas cruzadas, conectar A con C y conectar B com D. Isso já determina um ponto de interseção, que é chamado P. Agora, o próximo passo vai ser construir circunferências circunscritas ao triângulo APB e P, outra ao triângulo PCD. Vai ter duas circunferências, uma que passa por B, A e P, e outra que passa por P, C e D. Aí tem a segunda circunferência. Essas duas circunferências se interceptam em um segundo ponto. Este ponto X. E é a partir desse ponto X que é feita a operação de rotomotetia. Vamos ter dois triângulos e um gira e sofre uma motetia para gerar outro triângulo. Agora, vamos conectar o ponto X com A e B, formar um triângulo aqui, e conectar o ponto X com C e D, e formar outro triângulo. Bom, mais que triângulo, também conectei o ponto X com o ponto P. Então, tem de fato, tem dois quadriláteros, AX, P, B, X, P, C, D. Esses quadriláteros, por construção, estão sobre circunferências. Então, são quadriláteros inscritíveis. E aqui tem os triângulos que tinha falado anteriormente. Esses dois triângulos que a gente vai demonstrar que são semelhantes. São dois triângulos semelhantes que a gente pode girar um triângulo. Aqui o centro de semelhança da rotomotetia vai ser o ponto X. Eu posso girar esse triângulo em azul e colocar sobreposto aqui com o triângulo em vermelho. Vamos ver como é feito isso. Por que esses triângulos são semelhantes? Começa chamando este ângulo de alfa. Como quadrilátero AX, PB é inscritível, este daqui tem que ser 180 menos alfa. É uma propriedade dos quadriláteros inscritíveis. Aí você vai ver em uma próxima aula. E este ângulo X, P, D vai ser igual a alfa, porque se este é 180 menos alfa e estes dois têm que somar 180, então este ângulo aqui tem que ser de alfa. Então, este ângulo alfa aparece aqui também, porque esses dois somam 180 e este é 180 menos alfa. Agora, vira a atenção para a circunferência em azul. E o quadrilátero inscritível PXDC. Então, este ângulo daqui, o ângulo XCD, também vai ser alfa. Porque esse ângulo enxerga a corda XD, que é a mesma enxergada pelo ângulo XPD. Então, este ângulo daqui coincide com este ângulo daqui, que vai ser um ângulo alfa. Então, aí eu tenho que, nesses dois triângulos, eu tenho um par de ângulos em comum. Agora, o que vamos mostrar é que este ângulo, o ângulo em B, coincide com o ângulo em D. De forma análoga, não? Começa chamando este ângulo de beta, considerando o quadrilátero AXPB, este ângulo também é beta, porque eles se enxergam a mesma corda, a corda X, relativo à circunferência vermelha.
Agora, a tensão vira para a circunferência em azul. O complementar de este tem que ser 180 menos beta. Que no, o verde, que este 180 menos beta, este beta, soma los dos da 180. Y este ángulo opuesto, relativo ao quadrilátero, X, P, C, D, o azul e o verde tem que somar 180. Então, este pedaço é azul, este é o ângulo verde. E com isso a gente já tem os dois triângulos semelhantes. O triângulo em azul é semelhante ao triângulo em vermelho, porque tem dois pares, um par, um segundo par, são dois triângulos semelhantes. Então, com isso já demonstrou que esses dois triângulos são semelhantes. Então, agora o que vai ser feito é girar, uma operação de rotação. Como eles são semelhantes, o terceiro par também tem que ser o mesmo. Se eu provo que tem dois pares congruentes, o terceiro par de ângulos também vai ser congruente. E agora o azul, o triângulo azul, gira este ângulo θ. O triângulo em azul gira o ângulo θ para se posicionar aqui coincidente, o mesmo vértice e coincidente com os lados do triângulo AXB. Então, o ponto E, ele tem após a rotação, aparece deste outro lado. É o ponto E linha. A imagem do ponto E é o ponto E linha. E como eu encontro o ponto E duas linhas? Porque eu posso fazer, como eles são semelhantes, eu posso aumentar o tamanho do triângulo em azul para que vire vermelho. Então, é uma transformação de homotetia. E com isso, eu vou saber que o ponto E linha, eu posso traçar uma semirreta a partir de X e passando por E linha, e isso vai encontrar o ponto E duas linhas. Então, esse é o caminho para encontrar o ponto E duas linhas. Ele só aparece no último passo, mas eu deixei desde o início para mostrar o mapeamento desde o início. Não? Então, o ponto E duas linhas, ele aparece depois de uma rotação e uma transformação de semelhança, uma transformação de homotetia. Então, qualquer segmento pode ser mapeado, pode ser em qualquer outro segmento. Para dois pares de segmento, a gente pode fazer o mapeamento. Estou falando de homotetia porque o GeoGebra tem uma ferramenta específica que permite fazer as transformações de homotetia. Que não é outra coisa que uma transformação de semelhança, não? Homotetia significa homo, do grego, similar, uma semelhança. E a posições, tetia é posição, significa posição. E em termos algébricos, o que a gente tem é que a gente tem o centro da homotetia, que é o ponto O. A gente tem que... o GeoGebra vai pedir qual é o centro da homotetia. E qual é o fator de homotetia? O fator K. Então, ele pega um ponto A. Se você parte do ponto A, ele vai ver qual é a distância do ponto A ao ponto O. E essa distância multiplica pelo fator K para obter a posição do ponto A linha. Então, o centro da homotetia e um ponto e a sua imagem, eles são colineares. Se eu pego o ponto B, centro da homotetia, ponto B linha, eles são colineares. Aqui está indicado, bom, aqui, nesta figura não indiquei, mas sempre eu vou ter que, aqui a letra pode ser qualquer uma. O ponto O significa o centro da homotetia,
y K es el factor de homotetía. Aquí yo ilustro, a figura puede ser cualquier una, diferentes factores de homotetía, puede ser, si el factor está entre 0 y 1, va a tener una reducción, puede ser incluso negativo, en esta figura no mostré negativo, mas voy a mostrar en otras figuras, o factor de homotetía puede ser negativo. Y ahí la homotetía tiene varias propiedades. Los ángulos es una operación de semejanza, preserva forma. Entonces, los ángulos no mudan. Este ángulo aquí continúa siendo el mismo aquí. Você puede mudar. Aquí estoy usando GeoGebra para verificar. Mudei o ángulo aquí, o ángulo de este lado es el mismo. Entonces, los ángulos no mudan. Y como no mudan los ángulos, también no muda el paralelismo. Entonces, o segmento CD va a ser paralelo ao segmento C' de linha. E isso ilustro extendendo o segmento e construindo perpendiculares. Como aqui estou mostrando que este lado é paralelo com este, porque estes dois ângulos são de 90 graus. Então, os segmentos, após a homotetía, eles continuam sendo paralelos e geral os ângulos não mudam. Como factor da medida é K, o factor das áreas é K ao quadrado. Qualquer operação de semelhança, se o fator de semelhança entre os lados é K, o fator entre as áreas é K ao quadrado. Então, esta figura eu faço tudo com polígonos para ilustrar que ainda não tem porque está restrito a falar de semelhança de triângulo. Pode fazer essas operações com qualquer figura. E aí, vou falar um pouquinho mais sobre os triângulos, não? Que é o mais fácil de mostrar. Aqui, o centro da homotetía foi pego ao ponto B. Centro da homotetía é o ponto B. E aqui a homotetía é a partir do triângulo ABC, eu faço uma homotetía de factor K com centro de homotetía em B. E encontro este triângulo daqui. Eu posso mudar aqui vai ficar, no momento que fica 0, o triângulo desaparece, e aí fica positivo, ele vai aumentando, chegou em 1, tem o mesmo tamanho, e se maior que 1, então fica maior. Então, e está correlacionado essa homotetía com as semelhanças desses dois triângulos, BC. É semelhante ao triângulo, a linha, BC linha, homotetía e semelhança são palavras similares para descrever o mesmo processo, não? Então, estes dois triângulos são semelhantes da mesma forma que eles foram feitos por homotetía, não? Este segmento AC é paralelo com o segmento A', C'. Então, eu tenho alternos entre paralelas opostos pelo vértice. Se o fator é positivo, então aqui os ângulos chamam correspondentes entre paralelas, mas eles continuam sendo iguais. Então, pode utilizar a construção geométrica de homotetía na aula de semelhança de triângulos. Essa é a ideia, é apresentar as ferramentas do GeoGebra, como pode utilizar esse conteúdo para falar de semelhança de triângulo. E aqui é algo similar, aqui o centro da homotetía é o ponto D. Então, e eu tenho o triângulo ABC. Anteriormente eu coloquei o centro da homotetía, se eu coloco o centro da homotetía em B, é a mesma história que tínhamos anteriormente, só que agora
eu tirei o centro da motetia do ponto B e se forma uma pirâmide de base triangular. E aí tem quatro pares de. Você pode falar de. Cada aresta tem uma pirâmide, não? São quatro arestas, quatro lados da pirâmide. Então, você pode falar da semelhança de A, B, D com a linha B' D, que seria um dos lados da pirâmide. Aqui embaixo, DBC com DB', C', entre o triângulo azul e vermelho, e também entre o DAC e o DA', C'. Tem quatro pares de triângulos semelhantes e você pode descrever isso utilizando uma orometria. Não? Aí eu representei aqui um par de ângulos para cada semelhança, não? Para indicar os diferentes pares de triângulos semelhantes, eu coloquei um ângulo que é o mesmo nos dois pares de triângulos semelhantes. Então, de novo, utilizar a operação de homotetia, ou a transformação de homotetia para falar de semelhanças de triângulos, utilizando o GeoGebra. Essa mesma ideia dá para construir no GeoGebra, construir uma sequência de triângulos. Na imagem anterior eu tinha só dois triângulos, eu tinha só um dos verdes e o triângulo em azul. Agora, em lugar de ter só um triângulo homotético, eu posso pedir que faça um monte deles. O que muda de um triângulo para outro é o fator de homotetia. Todos são homotéticos com o triângulo em azul. E aqui eu mudo o centro da homotetia. Então, você pode construir diferentes figuras a partir estou simplesmente utilizando uma transformação de semelhança de triângulo para construir diferentes figuras. Não pode mudar o triângulo e mudam as figuras. Então, essa é uma operação que é utilizado o comando sequência do GeoGebra. Aí estou construindo uma sequência de triângulos e os triângulos são obtidos por homotetia de um triângulo dado. O ponto de partida é este triângulo e o centro da homotetia, e aí os verdinhos é a sequência de triângulos homotéticos. Então, é outra ideia que pode ser utilizada para falar de outra figura para falar de homotetia. A semelhança não é só em triângulos. Tínhamos visto em quadrado. Todo par de quadrado é semelhante, não? Todo par de quadrado é homotético. Mas em circunferência também. Todo par de circunferências é homotético. Então, aqui eu fixei aqui este ponto. O centro da homotetia é o ponto O. Então, a partir desta circunferência, eu quero encontrar a homotética dessa circunferência pelo fator de homotetia K. E aqui eu tenho as diferentes circunferências homotéticas, todas com a circunferência vermelha, utilizando este centro de homotetia. Não? Eu mudo aqui esta circunferência, a outra muda de forma. Então, em princípio, todo par de circunferência é homotética, aí bastaria localizar onde que está o centro de homotetia e qual é o fator de homotetia. Neste caso, eu fixei o centro de homotetia, a partir desta circunferência fiz a construção da sua homotética. Agora, dadas duas circunferências, a parte difícil aqui eu tenho duas circunferências.
onde elas são homotéticas, elas são semelhantes. Essas duas circunferências são semelhantes. Agora, onde é que está o centro da homotetia? Como eu sei qual é o centro da homotetia dessas duas circunferências? Esta daqui eu fiz a construção de tal forma que dá para mudar a posição do centro. O raio é fixo. E nesta posição eu coloquei o centro fixo. E o raio dá para mudar o tamanho do raio, né? Para não ter muitas variáveis, poderia centro e raio para cada uma. Eu pedi para deixar variar só o centro em uma e só o raio na outra. Então, é um artifício para não ter tanta coisa que muda, não? Que dá para mudar na figura. Bom, a minha tarefa aqui é localizar o centro de homotetia dessas duas circunferências. Eu sei que são homotéticas, porque são circunferências. São semelhantes. Agora, cadê o centro? De fato, tem dois centros de homotetia. Então, o primeiro passo é colocar um ponto em uma delas. Este ponto pode ser qualquer um. Um ponto sobre a circunferência e traçar esta reta que passa por esse ponto e pelo centro. Aí marca ao segundo ponto de interseção. Agora vai traçar uma paralela a esta reta passando por C. Traçou uma paralela. Estas duas são paralelas. Passando pelo centro. E marca um dos dois pontos, pode ser qualquer um. Neste caso, eu marquei este daqui. Um dos pontos de interseção. No próximo passo, o que a gente vai construir são as semirretas DF e a FE. Ou as retas DF e FE. Deixa eu arrumar aqui, porque senão não cabe na figura. Então, a interseção desta reta com a reta que passa pelo centro das duas circunferências é este ponto daqui, que é o centro de homotetia externo. E a interseção desta reta que passa por F e passa por E é o centro de este ponto, é o centro de homotetia interno. Então, duas circunferências. Não precisa ser secante, pode ser. É só mudar a escala aqui. Não pode ser secante ou não. Não precisa ser secante essas circunferências. O procedimento vale se elas são secantes. Só não vai funcionar quando uma está dentro completamente da outra. Uma completamente da outra. O procedimento... Não, mas aí a externa não tem sentido. Deixa eu explicar primeiro quando elas não são disjuntas, não se interceptam. E aí depois vemos as diferentes configurações que podem acontecer. Então, qual é a ideia por que elas são semelhantes? Ou por que esos pontos são centros o centro de homotetia? Porque vai ter dois pares de triângulos semelhantes. O primeiro par é o triângulo OEFC, esse triângulo, com OEDA. Como estas duas foram construídas paralelas, este ângulo é correspondente com este e este ângulo é correspondente com este, porque são paralelas. Os cor de rosa e o verde são correspondentes entre paralelas. Então, isso demonstra que esses dois triângulos, o OEFC e o OEDA,
de A son semelhantes. E eles são semelhantes independentemente da posição do ponto D. Não importa onde está o ponto D, esses dois triângulos são sempre semelhantes. Então, isso demonstra que esse ponto E é o centro de motetia externo dessas duas circunferências. Em particular, vai ter um ponto, uma posição do ponto D, em que este segmento não é secante, ele é tangente. Vai ter um ponto aqui, em que esse segmento é tangente. Um em cima e um embaixo também, não? Vai ter um ponto em que o segmento é tangente. E agora esse é um par de triângulos semelhantes. Agora outro par de triângulos semelhantes vai ser D, E, C, F ou I, e A, E ou I. Esses dois triângulos vão ser semelhantes também. Porque estas duas são paralelas. Foram feitas por construção, essas duas são paralelas. Então, este ângulo é alterno entre paralela com este, e este ângulo é alterno entre paralela com este. Então, por esse motivo, esses dois triângulos são semelhantes. Então, novamente, independentemente da posição do ponto D, este triângulo aqui é semelhante com este triângulo daqui, e isso demonstra que esse ponto I também vai ser um centro de homotetia. Então, essas duas circunferências têm dois centros de homotetia, e esse é o procedimento para encontrar esses dois centros de homotetia. A partir do ponto OE, você pode traçar estas duas tangentes comuns. As duas circunferências são as tangentes externas comuns às duas circunferências. E a partir deste ponto OI, pode traçar as duas tangentes internas comuns às duas circunferências. E aí tem todos os casos, não? Então, a tangente... aqui perde sentido quando uma circunferência está completamente no interior da outra. As tangentes externas comuns perdem sentido. E as internas comuns também perdem sentido. Mas quando se tocam, o centro de homotetia interno coincide com o ponto de contato. E pode ser no caso em que se tocam internamente também. Aí elas continuam homotéticas e o centro de homotetia é o ponto de contato entre elas duas. Então, a semelhança também você pode estudar utilizando circunferência, não? Nesse caso, a literatura não fala de semelhança, fala de homotetia. Mas é um problema de semelhança. Bom, aqui está em específico, aparece muito nos problemas este tipo de circunferência que são tangentes internamente. Então, já automaticamente a gente tem que reconhecer que o centro de homotetia é o ponto em que de tangência comum. Elas são tangentes nesse ponto T, e elas são homotéticas, essas duas, com centro de homotetia em T. E o fator de homotetia é a relação entre os raios das duas circunferências. Então, vai ser se eu, a partir da vermelha, eu quero ter a cor de rosa, então eu tenho que multiplicar pela distância T ou D
dividido T o C. Isso permite passar da vermelha e construir a cor de rosa. Então, é o que está feito aqui. Eu vou fazer a homotetia de C com o fator de homotetia a razão da maior dividido a menor. O raio da maior dividido o raio da menor. Então, aí eu tenho a C', é homotética de C, com fator de homotetia, este fator K. Então, importante para os problemas é perceber que aí você tem uma situação de homotetia. Tem dois triângulos que são semelhantes aqui, o T, B, o C, e o T, B', o D. Esses dois triângulos são semelhantes. E esse ponto B pode ser qualquer um da circunferência interna. Ele vai ter a sua imagem sobre a circunferência externa. Então, estes dois triângulos são semelhantes. Aí tem uma configuração de semelhança de triângulos e de semelhança entre circunferência ou homotetia entre circunferências. Outra figura em que aparecem as circunferências e que a gente não pensa normalmente em semelhança de circunferências é que quando a gente tem um triângulo ABC e tem a circunferência inscrita e a circunferência inscrita. As duas circunferências são sempre homotéticas. Neste caso, o ponto B, notem que elas são construídas de tal forma que este segmento JB é tangente às duas circunferências e o LB também é tangente às duas circunferências. Então, esse ponto B é o centro de homotetia externo da circunferência C e da circunferência C', ou da circunferência inscrita e da circunferência S inscrita. Dá para calcular o fator em forma geral. Eu fiz a conta especificamente. Aqui o triângulo ABC não precisa ser isósceles. Eu fiz a conta no caso do triângulo isósceles, mas daria para fazer o fator de homotetia em geral, o fator de semelhança. Aqui tem o caso que era um dos desafios, era a construção de um feixe de circunferências. Uma das vias para resolver esse problema é calculando o fator de homotetia entre uma circunferência e a outra. Então, nesse caso, para que este ponto M seja o mesmo, em geral, quando a gente faz a construção anterior, o triângulo não é isósceles, então este ponto de tangência e este outro da inscrita e essa inscrita, os pontos de contato são diferentes. Mas se o triângulo for isósceles, de tal forma que AB é igual a CB, então esses dois pontos de contato coincidem e aí a gente pode pensar em uma via alternativa para construir. Tem mais de um caminho para construir o feixe de circunferência fazendo uma homotetia da pequena para virar a grande, de C para C', com centro de homotetia em C. O fator de homotetia pode ser calculado a partir das medidas dos lados. Esse é um dos caminhos para resolver esse problema. Pessoal, podem perguntar a qualquer momento. Falando de semelhanças de triângulos, a gente indiretamente já usou o critério de ângulo como
Dois triângulos são semelhantes quando tem dois pares de ângulos congruentes. Das situações que é mais difícil de visualizar é quando a gente tinha duas retas paralelas. Se estas duas fossem paralelas, aí falava que os ângulos eram correspondentes e era fácil identificar a semelhança. Mas pode acontecer que este é o caso de semelhança, chama de os triângulos. Eu tenho dois triângulos semelhantes, um é esse em azul e outro é o amarelo, como um todo. E aqui a igualdade de ângulos é invertida. Este de aqui é congruente com este e este de aqui é congruente com este. Então, nesse caso é chamado de inversamente semelhantes. Ela aparece, essa semelhança de inversamente semelhante, de novo, é critério ângulos. Eu tenho dois pares de ângulos semelhantes, que basta para concluir que tenho dois triângulos semelhantes, mas a posição em que eles aparecem é cruzada. Isso aparece em particular na transformação de inversão, que é o que eu estou ilustrando essa semelhança de inversamente semelhante utilizando a transformação de inversão. Mas ela aparece em outros contextos também, não só com a transformação de inversão. Aqui em particular, eu estou pegando este ponto O vai ser o centro de inversão. Essa circunferência aí é a circunferência de inversão. Então, a inversa do ponto P é o ponto P'. E a inversa do ponto Q é o ponto Q'. Então, a gente vai ter os dois triângulos semelhantes são o PQ com o Q'. Então, tem uma troca na hora de escrever as semelhanças de triângulo, está aqui. Tem uma troca na ordem das letrinhas. Aí te entenderia P, P'. Não, é P, Q'. E Q, P'. Tem uma troca aqui. Eu tenho uma semelhança de dois triângulos, mas é do tipo que eles são inversamente semelhantes. Se a gente escreve a proporção entre os lados, o Q tem que estar para O, P'. E PQ tem que estar para Q', P'. Bom, era aqui. Eu comecei falando embaixo, mas tem que contar a história primeiro. A definição que significa a operação de inversão. Porque como se define que P e P' são inversos? P e P' são inversos porque OP vezes OP' tem que ser igual ao raio desta circunferência. Esse eje quadrado é o raio da circunferência em vermelho. A mesma coisa para o ponto Q e o ponto Q'. Q e Q', eles são inversos relativo à circunferência porque satisfazem esta definição daqui. E também escreve assim, que o inverso de P relativo aí ao ponto P', o inverso de Q relativo aí ao ponto Q'. A partir desta equação, dá para trocar de lugar. O Q passa dividindo, o P' passa dividindo e chega aqui. Então, com esta relação e o fato que este ângulo aqui é comum para os dois triângulos, aí tem o critério de semelhança ângulo-lado, onde a gente tem um par de ângulos em comum e os lados que determinam esse ângulo proporcionais. Então, esta igualdade está falando que os lados que determinam este ângulo são proporcionais. Com isso pode ser concluído que o triângulo em azul e o
e o triângulo em cor de rosa são semelhantes. Então, essa é a semelhança que aqui utilizamos as duas semelhanças que são mais difíceis de visualizar, que quando os triângulos são inversamente semelhantes e o critério de semelhança lado, ângulo, lado, que você tem um par de ângulos em comum, dois triângulos com um par de ângulos em comum, e os lados que determinam esse ângulo em comum são proporcionais. Então, nesse caso, se fala de semelhança lado, ângulo, lado. Lembre que é diferente da congruência lado, ângulo, lado. Então, eu gosto sempre de escrever a palavra para diferenciar que em um caso estou falando de semelhança e em outro caso estou falando de congruência. Tem duas homotetias que aparecem muito nos problemas, que são relativas ao baricentro. Então, a gente tem um triângulo ABC. Se você, esta linha, B' e C', são os pontos médios de cada um dos lados. Então, estes três segmentos são... ficaram no fundo, não consigo marcar. São sevianas. A linha, B'. São sevianas e, em específico, são medianas. E C' são medianas. As três medianas concorrem no baricentro, no ponto Y. A gente vai fazer uma operação duas operações de homotetia com centro no baricentro. A homotetia do triângulo ABC com centro no baricentro e fator de homotetia menos o meio produz esse triângulo em vermelho, que é o triângulo medial. Porque justamente a propriedade do baricentro, que é a Y, é duas vezes Y a linha. Então, como o fator de homotetia é menos o meio, o menos significa que vai do outro lado do centro da homotetia, e a metade, este segmento daqui, Y a linha, é metade de YA. Então, o ponto A se transforma em um ponto A linha, o ponto B vai para o ponto B linha e o ponto C vai para o ponto C linha. Então, essa é uma homotetia muito utilizada, de um triângulo no seu triângulo medial, e a outra seria o fator de homotetia menos 2. Então, neste caso, a partir do triângulo em azul, com centro no baricentro, eu tenho este triângulo amarelo, que é de tal forma que o azul é o medial do amarelo. Anteriormente a gente encontrou o triângulo medial do azul. Agora a gente tem que o ponto é medial do novo que a gente fez a construção. Então, quando o fator é menos 2, esta distância YC é a metade de YC duas linhas. Então, se eu parto daqui, eu tenho C duas linhas, Y é duas vezes YC. Os dois triângulos têm o mesmo baricentro e tem essas propriedades. Aqui, em princípio, você pode falar que o triângulo em amarelo, a área do triângulo amarelo é 4 vezes a área do triângulo em azul. E com o pequeno também. A área do triângulo em vermelho é 4 vezes a área do triângulo em azul. Então, essas duas homotetias são usadas muito e aparecem nos problemas. Aparecem muitos problemas de, Olimpíadas.
Aquí tengo un ejemplo de un problema. Hecho que, bom, vou discutir este exemplo, porque tem várias semelhanças de triângulo, aí ainda passa para o próximo tópico, acho que falei muito sobre este assunto. A pessoa, quem tiver perguntas, comentários, pode abrir o microfone e falar. Eu tenho, este é o enunciado do problema. Tem dois pontos, D e E, sobre os lados AB e AC. E aí são dadas algumas medidas, são das BC 22, AD é 8, DB é 3, AE é 5. E adicionalmente falam que estes dois ângulos em azul, eles são congruentes. O que é pedido é calcular o comprimento do segmento de E. Calcular este comprimento aqui. A primeira semelhança que vai aparecer é entre o triângulo ABE e o triângulo AEDC. Porque esos dois ângulos em azul são congruentes por hipótesis e este ângulo aqui é comum. Então, pelo critério ângulo-ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. Este ângulo é comum. E aí tem dois triângulos semelhantes. Este daqui e este daqui. Esses dois triângulos são semelhantes. Com isso, uma vez que tem o triângulo semelhante, você pode escrever a proporcionalidade entre os lados. E aí troca os números que foram dados e, de fato, tem duas igualdades. Por exemplo, a partir desta primeira, dá para calcular a C. E calcula a C. Dá para calcular este pedaço todo. Como a gente conhecia que a E valia 5, dá para calcular este pedacinho EC, ou CE. E encontra que este CS é 63 dividido 5. E adicionalmente sobre este pedaço, que vai ser utilizado depois. Eu deixei escrito aqui porque esta parte vai desaparecer. Este pedaço vai ser utilizado depois. Bom, agora tem uma segunda semelhança que vai ser entre estes dois triângulos, o BDF e o CEF. Como justifica essa semelhança? Bom, os azuis eram congruentes por hipóteses e aqui tem dois opostos pelo vértice. Então, esses ângulos são semelhantes, significa que esses aparelhinhos também são congruentes. Novamente, a partir da semelhança, dá para escrever a proporcionalidade entre os lados. Aí tem algumas medidas que a gente já sabia, não? Esta daqui e esta daqui já eram conhecidas. Então, este pedaço coloca com números. Então, encontra que este pedaço daqui é 5 dividido 21. E essa equação vai ser usada a seguir, porque ainda tem que este ângulo DFE e o ângulo BFC são opostos pelo vértice. E estas são a proporcionalidade entre os lados. BF está para CF, os dois lados que determinam este ângulo, da mesma forma que DF está para EF. São os dois lados que determinam o ângulo de cima. Então, neste caso, vai utilizar, no próximo passo,
vai utilizar o critério de semelhança lado, ângulo, lado. Então, esos dois triângulos que estou destacando agora são semelhantes pelo critério de semelhança lado, ângulo, lado. Eu tinha ângulos opostos pelo vértice e lados proporcionais que aparecem desta equação daqui. Então, pelo critério de semelhança lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são semelhantes. E aí isso é o que vai permitir relacionar o lado que a gente quer calcular, que é DE, com a base, que é BC. Bom, esses são os três pares. Aí, depois tem uma parte algébrica, que é o que vai permitir, no final, resolver o problema, não? Essa parte eu vou pular. Tinha tanta semelhança, porque, de fato, esses 4 pontos, B, D, E e C, eles são concíclicos, eles determinam um quadrilátero inscritivo. Então, esse é um exercício bonito que utiliza três pares de semelhanças de triângulos. Bom, vou passar um pouquinho para a segunda parte, a segunda era outros problemas de Olimpíada, ¿no? Que seria a próxima aula. E aí, essencialmente, utiliza a ideia de base média e também as propriedades do triângulo retângulo, não? Ô, professor, tem um problema da UBM que usa a homotetia, que é bem interessante. Se o senhor quiser, depois eu posso postar no grupo ou mandar para o senhor. Ótimo, ótimo, perfeito, Juan. Bom, esta primeira vai ter duas proposições, são bem simples, mas são as que são utilizadas nos problemas a seguir. Se você tem um segmento BC, marca o ponto médio do segmento. E a seguir tem outro segmento que tem a mesma medida que BM ou MC, ou aliás, você constrói uma circunferência, este ponto A está sobre uma circunferência com centro em M de raio BM, que é a mesma coisa que MC. Então, o que vai demonstrar que esse ângulo aqui é reto. É o que pede esse problema, essa proposição. E o procedimento é relativamente simples, como por definição esses segmentos têm a mesma medida, determinam um triângulo isósceles, e aqui também. Eu tenho dois triângulos isósceles. Agora utilizo o triângulo grande, o BAC. A soma dos ângulos internos tem que ser 180. Então, eu tenho 2 alfa mais 2 delta, tem que ser 180. Então, alfa mais delta tem que ser 90. E essa é a demonstração que qualquer ponto sobre... se eu utilizo um diâmetro, qualquer ponto sobre a circunferência forma um ângulo reto. Alguns chamam isso de um dos teoremas de Tales. Não é aquele usual, não, mas tem mais de um teorema de Tales, não? O triângulo escrito sobre o diâmetro da circunferência forma ângulo reto. Sim. Uma outra forma de resolver poderia fazer a reflexão de A por M, obtendo assim um ponto A'. Então, teríamos que o triângulo A'BC, ele é congruente ao triângulo BCA, que no caso, você teria também que BM é igual a MC, que é igual a MA, que é igual a MA'. E essa propriedade vai ser justamente de um retângulo ou de um quadrado. Bom, essa é a parte que eu vou chegar agora, porque o ponto de partida aqui é que se eu tinha um lado, marquei o ponto médio e tracei uma circunferência.
Las premisas eran estas de aquí. Y lo que yo quería demostrar que ese ángulo es 90. Ahora ven a o que você está falando. O deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora a demonstração é parecida, mas não é exatamente a mesma coisa. Agora eu parto que eu tenho um triângulo retângulo. Agora, como hipótese, esse ângulo é reto. No caso anterior não era reto, não era, eu tinha que chegar lá. Então, como hipótese, eu tenho um ângulo reto aqui. Eu marco o ponto médio de AC. E o que eu quero provar é que este BM, que é a mediana relativo ao ângulo reto, eu quero provar que este segmento tenha a mesma medida que a M. E esse era o ponto de partida no caso anterior. Agora é isso que eu quero provar. Aí trocou a ordem das operações. Então, nesse caso, é o caminho que você fala. Eu duplico aqui, eu tendo, esse ponto DM é construído de tal forma que é a mesma medida que MB. E estes ângulos são opostos pelo vértice. Então, vou ter que este triângulo AMB é congruente ao triângulo CMD. Porque, então, este triângulo é congruente com este. Bom, porque esta medida é igual a esta. Aqui seria critério de congruência lado, ângulo, lado. Este é congruente com este por construção. Este é congruente com este por hipóteses. Estes dois são opostos pelo vértice, pelo critério de congruência lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Eles são congruentes. E aí, este daqui é congruente com este. Chego a essa conclusão. E, em princípio, também vou chegar à conclusão que este é congruente com este. Não, isso já tinha. Essa era uma hipótese. O que eu quero chegar à conclusão é que este tem a mesma medida que este. Que este é congruente com este, já eu sei de hipóteses. Agora eu tenho que chegar que esses dois têm a mesma medida que este daqui. Por enquanto, eles têm medidas diferentes. Para isso, como já sei que este é paralelo com este, e o ângulo aqui, por hipótese, era 90, o ângulo aqui, por hipóteses, como são paralelos, são correspondentes, são complementares, a soma deles dois tem que dar 180. Aqui é 90, aqui tem que ser 90. E agora sim, vai ter outro par de triângulos semelhantes. Este tem a mesma medida que este. Estos dois ângulos são congruentes. E este tem a mesma medida que este. Não precisa que... Isso é verdade, mas não precisa. Eu vou utilizar os triângulos A, B, C e D, B, C. Então, eu tenho um lado em comum. Este lado é comum. Este ângulo é comum e estes dois são comuns. Por lado, ângulo, lado. Congruência, lado, ângulo, lado. Eu chego à conclusão que esses triângulos são congruentes. E aí, o BD tem a mesma medida que o AC. E aí chega o que a gente queria chegar, que esta medida MD, que é MB, é igual à medida AM.
En un caso, contando rápido la historia, en un caso yo partí de este ángulo recto y quiero demostrar que BM, la mediana de un triángulo rectángulo relativo a ángulo recto, es metade de hipotenusa. Partí de aquí para demostrar que es igual a M. Y en un problema anterior yo partí de que esas tres eran idénticas por hipótesis y llegué a conclusión que el triángulo era rectángulo. No sé si ficou claro, Juan. Tranquilo, professor. Bom, essa é a ideia do... a outra que vai utilizar aqui no problema é a base média. Bom, este é outro problema da UVM. Então, o problema tem um triângulo acutângulo, todos os ângulos são menores que 90, de tal forma que este ângulo aqui, o ângulo B, AC 30, B1 e C1 são os pés de altura relativas aos lados AC e AB. Então, B1 é uma altura B1 é a altura relativa ao lado AC. E tem um ângulo de 90. A mesma coisa com C1. C1 é a altura relativa ao lado AB do vértice C. B1 e C1 os pés das alturas relativas aos lados AC e AB, respectivamente. E B2 e C2, os pontos médios dos lados AC e AB. Então, C2 é ponto médio aqui de AB, e B2 é ponto médio de AC. E o que a gente tem que mostrar é que o segmento B1, C2, B1, C2 e B2, C1, eles são perpendiculares. Isso é o que pede o problema, demonstrar que estes dois segmentos são perpendiculares. O primeiro passo, você tem ângulo reto aqui, não? E ângulo de 30 aqui. Então, este ângulo B1 é 60. E, análogamente, como tem ângulo reto aqui e ângulo de 30, este ângulo C1, este ângulo aqui embaixo, também é 60. Então, é isso que aparece no primeiro. Esses dois ângulos aí são de 60. Utilizou. Cada vez que tem triângulo retângulo, a gente fica fácil fazer a conta e um ângulo foi dado, não? Foi dado um ângulo e tem o triângulo retângulo. Então, dá para calcular facilmente o outro. E agora tem o que a gente acabou de demonstrar. Como tem triângulo retângulo e ponto médio. Então, isto daqui é a mediana relativa ao ângulo reto de um triângulo retângulo. Então, este daqui é de cor amarelinho. A mediana de um triângulo retângulo tem a mesma medida que a metade da hipotenusa. Então, isto vai ficar pintado amarelo. E este daqui, B2 é ponto médio. E aqui tem um triângulo retângulo. Então, esta vai ficar pintada de azul. Porque são medianas de um triângulo retângulo. Bom, aí agora venho continua. Bom, se este triângulo, este lado é a mesma medida que este, que é a B2, então este triângulo é isósceles. E este ângulo aqui é 30. Como eu tenho um ângulo reto, este outro é 60. O B2,
C1, C60. E análogamente do outro lado, a C2 tem a mesma medida que C2B1. Então, esse triângulo é isósceles. Este ângulo aqui é 30. O ângulo AB1C2 é igual ao ângulo C2AB1. Como aqui era 90, encontrei que outro pedacinho é 60. E agora tenho este amarelo, e tem um ângulo de 60. Então, esse, além de ser isósceles, é mais que isósceles, porque tem um ângulo de 60, ele é equilátero. Então, este daqui tem que ter a mesma medida que estes dois. Que C2B, C2B1, B1B também é amarelo. Que não, essa informação não tinha no passo anterior. Então, aqui vai ter que ser amarelo. E aqui vai ter que ser azul. Utilizando o raciocínio análogo. Porque eu tenho B2, C1, é a mesma medida que B2C, e ainda tem um ângulo de 60, eu tenho um triângulo isósceles com um ângulo de 60, esse triângulo é equilátero. Então, este segmento é azul. Mais... no próximo passo... Bom, aí só coloquei os ângulos, como aqui é 60, aqui é 60, dos triângulos equiláteros. Bom, agora dá para calcular este ângulo aqui, porque eu tenho 60 e 30, então aqui tem que ser 90, que é justamente o que a gente queria demonstrar. Poder calcular utilizando este triângulo, ou poder calcular utilizando este triângulo. Então, aí demonstra que esses dois segmentos são perpendiculares. Utilizou aqui a mediana do triângulo retângulo é metade da hipotenusa. Essencialmente isso. Foi só isso que utilizou o problema. É um problema bem bonito. Aqui, outro problema utiliza a mesma ideia. Aqui é dado um triângulo ABC. M é o ponto médio de BC. OE é o pé da altura do vértice C sobre o lado AB. E o DE é o pé da altura do vértice B sobre o lado AC. Então, tenho dois triângulos retângulos. O que tem que identificar é que tem que demonstrar que EM tem a mesma medida que MD. Esse é o exercício. E ao ponto que las duas, como M é ponto médio, e tenho triângulo retângulo, eu tenho a mediana de um triângulo retângulo. Então, elas duas são medianas de triângulos retângulos. Então, esse segmento tem a mesma medida que BM e que MC. Porque no triângulo retângulo BEC, esse segmento é mediana de um triângulo retângulo. E análogamente para este outro. Só que mudou o triângulo retângulo, agora BDC. BDC, ele também é mediana deste outro, só que são dois triângulos retângulos com a mesma hipotenusa. Então, os dois têm a mesma medida. Vou falar do último, aí eu vou ceder a palavra, que acho que eu falei muito demais. Aqui, neste caso, é dado um quadrilátero arbitrário, quadrilátero ABCD, e pedem provar
que si a gente marca os pontos médios dos lados, esos 4 pontos são pontos médios. Se a gente marca os 4 pontos médios, a figura formada é um paralelogramo. Esse daí eu conheço. Uma vez eu vi ele enunciado em um livro conhecido como Teorema de Vargney, que dá para você ainda falar um pouco mais. Esse paralelogramo ele vai ser metade da área do quadrilátero total. Muito bom. E como demonstra aí? Vai, cedo aí a... Eu Como que demonstra que isso é um paralelogramo? Eu demonstrei usando semelhança de triângulo. Entre que triângulos? Se eu não me engano, eu tracei DB. BDE, certo? E eu acho que eu fiz uma semelhança entre DB e, claro, porque PN vai ser uma base média, né? Certo. Foi mais ou menos esse caminho que eu tomei. Muito bom, é isso mesmo. Tá aqui. Eu primeiro vou traçar, depois vem o que você falou. Aqui eu fiz primeiro AC. E aí a gente tem pode analisar o triângulo de AC, que é semelhante com o triângulo de QP. Por que eles são semelhantes? Porque P é ponto médio de DC, Q é ponto médio de A. Então, este segmento PD é paralelo com este, porque é uma base média. Tem medida metade da base. Então, QP é AC dividido entre 2. Isso olhando para o lado, este lado superior esquerdo. Agora, se a gente olha para o inferior direito, tem outro par de triângulos semelhantes. O ABC é semelhante com o MBN. Esses dois são semelhantes também. N e M são pontos médios, é uma base média. Então, ele tem metade da medida deste. Então, este daqui tem a mesma medida que este, e eles são paralelos entre si. Aí já basta para demonstrar que a figura é um paralelogramo. Mas dá para fazer análise também utilizando a outra diagonal. Utilizando esta, eu vou comparar o triângulo CPN e o CDB. Eles dois são semelhantes. Este metade deste. E agora analisa para baixo. Este daqui é metade deste. Então, este tem a mesma medida que este e são paralelos, determinam um paralelogramo. Então, essa é justamente a ideia. É base média, que com isso demonstra que é um paralelogramo. A área é porque você tem que... vai ter a metade, aqui neste caso, como a área do triângulo CPN é os lados, o fator de semelhança é 1/2, o fator entre as áreas é 1/4. Então, a área do triângulo CPN é 1/4 da área do triângulo CDB, do completo. E a mesma coisa acontece do lado de baixo. Então, você vai poder concluir que a área do paralelogramo é 1/4 da área do quadrilátero de partida. Bom, então, vou parar por aqui. Comentários, perguntas?
Então, vou parar a gravação.